Boa noite a todos. Boa noite aos nossos internautas que estão certamente nos assistindo, né? E a gente vai dar início ao nosso trabalho da noite. Eu vou ler a mensagem hoje 213 do livro Paz Todo Dia. Porquanto dar-se a todos que já têm, e eles serão acumulados de bens, disse Jesus na parábola dos talentos. Se você bem usa a inteligência, mais inteligência lhe será dada. Se costuma abrir o coração em socorro alheio, mais terá conforto interno para tal. Se tem predileção pelo progresso, mais inspirações advirão. Se tem cultivado a paz, mais dela brotará em você. Se ampara-se na esperança, mais se lhe abrirão os caminhos da realização. Seja pródigo no que tem de bom, e mais lhe será acrescentado. Quem na vida dá boa contribuição, recebe de Deus sempre mais do que já tem. Então, meus irmãos, como já diz a própria mensagem, né? Jesus, ele quer de nós que façamos o melhor, né? Que possamos dar o melhor de nós. Ou seja, Deus nos dá inteligência para que a gente possa colocar em prática, né? Que possamos amar, que possamos usar a nossa inteligência para o bem de todos, né? E principalmente com a nossa família, né? Saber amar o nosso próximo, é isso mesmo, e fazer sempre o melhor. Sermos caridosos, vamos trabalhar com amor, tudo o que fizermos, vamos fazer com amor, com carinho. Independente de quem vier a nós, vamos dar atenção, vamos ser pacientes com aqueles que chegam até nós com dificuldades, vamos ouvi-los. Então é isso, que essa mensagem fique para a nossa reflexão do nosso dia a dia, que a gente possa sempre estar com os nossos pensamentos elevados ao alto, pedindo a Deus a força, a sabedoria, a orientação, para que possamos no dia a dia suportar as nossas provações com paciência e sabedoria. Vamos agora aquietar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus força, coragem, orientação e sabedoria, que o nosso irmão esteja sendo assistido, que ele possa fazer um bom trabalho na noite e que Deus nos abençoe com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo a todos que também, nesse momento, à distância, estão acompanhando aí o nosso trabalho através das redes sociais, do Facebook. E hoje é com grata satisfação que nós recebemos aqui, de volta. Não é um filho pródigo, mas está de volta, certo? O nosso companheiro Edilton Costa, que vem trazer aqui alguns esclarecimentos, em torno do nosso tema central do mês, que fala acerca das bem-aventuranças, sob a ótica da doutrina dos Espíritos. E hoje, o nosso companheiro Edilton, ele vai falar de uma dessas bem-aventuranças, que refere-se a bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Então, nosso amigo Edilton, ele tem até aproximadamente as 20h50, né, para, se for possível, tirar algumas dúvidas, se alguém assim o tiver, e nós desejamos que ele faça um bom trabalho. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva a todos nós que aqui estamos em busca de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Naturalmente, o Sermão da Montanha representou um marco muito importante nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, porque à medida que ele fazia aquela pregação para a multidão, da qual fazia parte principalmente os seus primeiros discípulos, os apóstolos, mas ele se dirigia também para o povo em geral, transmitindo a mensagem de esperança, de um futuro melhor, diferente daquele ambiente, daquela condição em que o povo vivia oprimido, abandonado, desprezado, agredido pelo poder religioso de um lado, dos sacerdotes do judaísmo, e pelo poder político e econômico do outro, que era resultado da escravização promovida pelos romanos contra aquele povo que se autodenominava de povo escolhido. Mas entre eles havia muito egoísmo, muita discriminação, muita disputa de poder, muita violência. E foi exatamente neste ambiente contraditório em que se falava muito de Deus, mas de um Deus guerreiro, de um Deus punitivo, agressivo, temerário, diferentemente do Deus que Jesus trouxe para o mundo, um Deus Pai, um Deus amor, um Deus perdão, um Deus justiça. E era de tudo isso que a humanidade precisava naquela época e que precisa até hoje, porque neste nosso mundo, ainda atrasado do ponto de vista moral, um mundo caracterizado por grandes avanços científicos e tecnológicos, mas que infelizmente ainda existe muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade, que se refletem em deficiências materiais, onde uma grande parcela da humanidade ainda morre de fome no meio de tanta abastança material para uns, onde se vê carências para uma considerável parcela da população. Mas, do mesmo modo, naquele tempo e por milênios, a humanidade se acostumou a um comportamento belicoso, violento, guerreiro. E, na antiguidade clássica, houve inúmeras guerras, tudo em busca de uma primazia política, territorial, social, e muitas dessas guerras fratricidas que não se justificavam. Como? Por que a guerra?
Então, uns povos tentavam dominar outros povos, nações, impondo o seu poder sobre outras nações, escravizando-se reciprocamente, os vencidos exercendo o seu submetidos ao poder dos vencedores. E naquele clima de escravização, escravizados e escravizadores, os escravizados e escravizadores terminavam por promoverem um intercâmbio cultural em que havia esta mistura entre as nações, e disso resultava alguma coisa de boa numa guerra não desejada, não buscada, alguma coisa que poderia se aproveitar num clima de tanta violência, de tanta mortandade, de tanta destruição. E na codificação espírita, Allan Kardec procurou saber por que ainda havia tanta guerra e tanta destruição. E os espíritos benfeitores da humanidade responderam que a guerra existia por causa da predominância da natureza animal no ser humano, em detrimento da natureza espiritual. E também por causa do transbordamento das paixões. Então, do ponto de vista geral, esses sempre foram os principais motivos causais das guerras que existiram na Antiguidade Clássica, que existiram na Idade Média, com as 12 Cruzadas, que existiu na história contemporânea moderna, com as duas grandes guerras e com a Revolução Russa, e também, de uma forma modificada, na contemporaneidade, com a proliferação de atos terroristas e inúmeros conflitos que terminam por exteriorizar que, com tantos séculos de civilização, o homem, o ser humano, continua ainda muito belicoso, muito guerreiro, muito violento. Ou seja, ainda existe essa predominância da natureza animal em detrimento da natureza espiritual, e ainda existe o transbordamento das paixões. Portanto, as bem-aventuranças, quando exalta a importância dos pacificadores, sendo eles chamados filhos de Deus, demonstra com isso que Jesus, àquele tempo, como um Messias, um ser puro, iluminado, percebia a necessidade naquele tempo e percebia também a necessidade nos tempos futuros, porque chegamos ao início do terceiro milênio, início do século 21, e nós ainda não alcançamos uma paz duradoura, uma paz real que tanto desejamos. É bem verdade que muitos órgãos públicos de diversos países do mundo, especialmente dos países mais civilizados, os chamados países do primeiro mundo, ensinaram-nos a questão dos direitos humanos. E o direito à vida é o primeiro e mais importante direito que nós devemos cultivar e devemos manter. E sendo assim, se nós desejamos ter uma vida longa e saudável, naturalmente devemos fazer alguma coisa para vivermos em paz, para que mantenhamos a nossa vida. Ainda há pouco tempo, ouvimos um noticiário
pelos meios de comunicação de uma quantidade de mais de 50 milhões de pessoas circulando pelo mundo como refugiados, pessoas fugindo de seus países por causa de governos ditatoriais, tiranos, por causa de perseguições políticas, por causa da fome. E o nosso país, o Brasil, é um dos principais países que recebem refugiados políticos graças a essas dificuldades que ainda existem no mundo moderno, no mundo contemporâneo. E entre as iniciativas visando a busca da paz, esta instituição do Prêmio Nobel da Paz, aqui chegou às minhas mãos esse livro intitulado Heróis da Paz. Na sua capa nós vemos a figura de Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, o Dalai Lama e de Martin Luther King Jr. E eu separei aqui porque esse livro traz textos selecionados e editados por Irving Abrams. É um livro da editora Gutenberg. Aqui estão declarações feitas pelos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, o que eles têm a nos dizer. E então eu selecionei alguns aqui. Veja o que Norman Borlaug disse em 1970, Prêmio Nobel de 1970. O destino da civilização mundial depende do provimento de um padrão de vida decente para toda a humanidade. Os princípios norteadores da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1969, a Organização Internacional do Trabalho, estão expressos nas palavras do seu estatuto. A paz universal e duradoura poderá ser estabelecida apenas se baseada na justiça social. Vejam vocês, justiça social. Se você deseja paz, cultive a justiça. Isso é algo magnífico. Ninguém é capaz de discordar desse grandioso princípio. Quase certamente, no entanto, o primeiro componente essencial da justiça social trata-se da alimentação adequada para toda a humanidade. Então não existe justiça social se o povo não tem o que comer. O acesso ao alimento é um direito moral de todos aqueles que nascem neste mundo. Contudo, hoje, 50% da população mundial passa fome. Sem comida, o homem consegue viver por no máximo algumas semanas. Sem ela, todos os outros componentes da justiça social perdem o sentido. Portanto, sinto que o mencionado princípio norteador deve ser modificado para ser lido da seguinte maneira: se você deseja a paz, cultive a justiça, mas, ao mesmo tempo, cultive os campos para que eles produzam mais pão, senão não haverá paz. Norman Borlaug, 1970. Nesta linha de pensamento, nós encontramos aqui, também nesse livro, a fala do Dalai Lama. Vejamos o que diz ele a respeito, também ele ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1989. A paz, no sentido de ausência da guerra, é de pouco valor para uma pessoa que esteja morrendo de fome ou frio.
ela não irá remover a dor da tortura infligida num prisioneiro da consciência. Ela não conforta aqueles que perderam seus entes queridos nas enchentes causadas pelo desflorestamento sem sentido num país vizinho. A paz poderá durar apenas onde os direitos humanos são respeitados, onde as pessoas são alimentadas, onde os indivíduos e as nações são livres. Também diz ele: a paz começa no interior de cada um. Quando temos a paz interior, podemos estar em paz com aqueles que nos cercam. Quando nossa comunidade encontra-se em estado de paz, ela poderá compartilhar essa paz com comunidades vizinhas e assim por diante. Quando sentimos amor e bondade para com os outros, isso não apenas faz com que outros se sintam amados e cuidados, mas também nos ajuda a desenvolver a paz interior e a felicidade. Então a gente observa, porque tem muitos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Só mostrei o depoimento desses dois. Então nós percebemos aí a questão da paz e como são bem-aventurados os pacificadores na medida em que eles se preocupam e se ocupam com o bem-estar do seu semelhante, do seu próximo, providenciando a justiça social, principalmente a alimentação, o pão para todos que têm fome. Mas a benfeitora Joana de Ângeles diz que o pacifismo é um movimento que começa no íntimo de cada um e se exterioriza na forma de justiça social, harmonia espiritual e equilíbrio moral. Então vejam, meus irmãos, esses três elementos, mais uma vez a questão da justiça social. Onde a justiça social está presente, menos fome, menos necessidades sociais para o povo em geral, e não somente beneficiando algumas nações em detrimento de outras. A harmonia espiritual, e nesse sentido, a doutrina espírita vem realizando o seu papel de uma forma excelente, em especial aqui em nosso país, em que todas as instituições espíritas possuem um trabalho espiritual, mas não despreza o trabalho social, no sentido de diminuir a fome, diminuir o frio, assistir aos enfermos, e com isso diminui esta pressão negativa, desfavorável para grandes parcelas das nossas comunidades. E, tão importante quanto esses dois primeiros, o equilíbrio moral, porque o indivíduo que se preocupa com o seu equilíbrio moral, que busca a sua reforma moral, a sua reforma íntima, não vai se manter como alguém agressivo, como um agressor, como alguém que tem atitudes destrutivas, porque quanto mais o indivíduo cultiva esse tipo de comportamento, mais ele está agredindo a si próprio. Por isso, provavelmente, é que, do mesmo modo que as religiões tradicionais cometeram muitos desatinos no passado, confundindo a formação moral e espiritual das massas com o exercício do poder temporal, utilizando e abusando desse poder, causando grandes prejuízos, manipulando as pessoas, manipulando as sociedades. Mas, felizmente, aos poucos, esse panorama vai se modificando.
à medida que as religiões e os religiosos éticos vão divulgando de forma correta as realidades espirituais que caracterizam o ser humano, que nos caracterizam a todos. Nesse sentido, no ano 2000, a ONU, através da Unesco, trouxe um manifesto da paz, e por esse manifesto, inclusive aqui no Brasil, 13 milhões aproximadamente de brasileiros que assinaram esse manifesto se comprometeram com as recomendações trazidas nele. E nós, que não memorizamos essas recomendações, trouxemos aqui para compartilhar com vocês. A primeira recomendação: respeitar a vida. Então, como nós falamos no começo, a vida é o primeiro e mais importante direito humano. Então, na medida que a pessoa não respeita a própria vida, ela não vai respeitar a vida dos outros. Então, quando nós observamos as pessoas com atitudes destrutivas contra si próprio, dirigindo motos ou outros meios de transporte de uma forma temerária, perigosa, a gente observa que essa pessoa não está respeitando a própria vida, é um suicida em potencial. E se ele não está valorizando, ele ou ela não está valorizando a própria vida, como é que vai respeitar, vai valorizar a vida dos outros? Segundo, rejeitar a violência. Então, é a segunda recomendação. Então, esses itens, quando a gente lê, convém refletir e pensar para aplicar em si mesmo. Porque as atitudes destrutivas que nós observamos de forma maximizada nas guerras, elas existem no dia a dia, fora de uma guerra generalizada. Pelo fato de nosso país nunca ter se envolvido de forma direta em nenhuma guerra generalizada, teve participação indireta auxiliar, exceto um conflito no século no passado, mas foi uma coisa menor comparada com essas guerras sanguinárias e horríveis que vêm acontecendo há séculos e milênios. Mas nós vemos e observamos manifestações de violência com muita frequência. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, com alguns hábitos que temos, como, por exemplo, ligar a televisão na hora do almoço para assistir certos programas que só divulgam violência. Então a gente fica intoxicado com esses programas, a mente fica envenenada, fica dominada, e esse alimento termina fazendo mal. Às vezes de noite, antes de dormir, também assiste esses noticiários ou alguns filmes, coisas que agridem, que perturbam a emoção, e nós pegamos no sono e levamos em nossa mente espiritual estes tóxicos mentais, esse lixo mental que perturba o nosso sono e que nos direciona para ambientes desfavoráveis. E aí não temos um sono reparador e acordamos cansados e não sabemos por quê. Terceiro, ser generoso. Aí é autoexplicativo. A generosidade não significa tão somente dar coisas ou dar dinheiro. É bem verdade que o dinheiro está cada vez mais escasso aqui para o trabalhador, para o funcionário,
e são poucos aqueles que vivem de rendas. Mas a generosidade é no sentido amplo do amai-vos uns aos outros, no sentido de nós facilitarmos a vida dos nossos semelhantes. É muito triste quando nós somos funcionários públicos e somos agentes, digamos assim, atravancadores do trabalho. Às vezes chega um cliente pedindo a informação e encontra um funcionário com a cara fechada, a cara amarrada, com má vontade para servir, para atender. Eu me lembro que uma vez eu sou funcionário público, mas não sou assim não. Eu precisei pegar uma cópia, segunda via de um contra-cheque, e eu trabalhava nesse tempo num posto de saúde lá em Plataforma, posto do INAMPS na época, que já não existe mais. Aí eu vim aqui para o centro de Salvador, ali perto da Rua Chile, ali por trás, tinha um prédio da administração do INAMPS para conseguir essa cópia desse contra-cheque. Eu sei que eu, sendo funcionário da instituição, me colocaram para subir e descer aqueles andares em busca só de uma cópia de um contra-cheque. Aí fiquei imaginando, meu Deus, se vier uma pessoa do interior, desse fim de mundo, para buscar alguma coisa aqui, como é que essa pessoa vai ser tratada? Que eu sou funcionário da empresa, a empresa pública. Estou aqui buscando uma coisa que é direito meu. Sou daqui de Salvador, trabalho aqui. Me trato dessa forma. Imagine uma pessoa que vinha assim, que não sabe se comunicar direito e que tem dificuldade. Mas a generosidade, às vezes, é simplesmente a pessoa cumprir o seu dever. Mas essa generosidade passa a ser má generosidade se a pessoa faz um pouco mais, né? Consegue servir com boa vontade, e com isso, com certeza, esse servidor vai merecer ser chamado de servidor, e aquele que foi atendido vai sair grato e vai sentir vontade de exercitar mais essa gratidão. Quarta recomendação: ouvir para compreender. Pouca gente está disposta a ouvir, né? Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, mas ouvir para compreender significa também exercitar a paciência e utilizar o que muitas vezes as pessoas chamam em psicologia de escuta sensível. Não é ouvir por ouvir, nem ouvir com má vontade, nem ouvir já articulando uma resposta atrevida, sem nem ouvir direito, porque está doido para se ver livre daquele ou daquela que está incomodando você. É quando as pessoas perguntam mecanicamente: como vai você? E o outro mecanicamente responde: estou bem, e vai embora. Porque ninguém está com paciência para ouvir problema. Porque se for parar para ouvir, o outro vai ter que contar muita coisa e o outro não está com essa disposição toda para ouvir. Então, ouvir para compreender. Como é que vai compreender se não ouvir? E se não ouvir e não compreender, como é que vai ajudar? Como é que vai servir? Impossível. Recomendação número 5: respeitar o planeta. Também esse aqui é praticamente autoexplicativo. Felizmente, nos tempos modernos, nós temos muitas campanhas para favorecermos o meio ambiente e, se possível, também o ambiente inteiro, porque às vezes eu soube que teve uma prova aí, um concurso qualquer, que pediram no enunciado da prova para escrever alguma coisa sobre o meio ambiente, e a pessoa começou a escrever logo criticando o pedido. E por que não pede para escrever sobre o ambiente inteiro? Tem que escrever sobre o meio ambiente. Então a gente vê como está, né? Como está a nossa formação. Mas esse nosso respeitar o planeta é nós diminuirmos a poluição
seja ela de qualquer natureza. A poluição atmosférica, a poluição sonora, a poluição dos mares, dos rios, das ruas. A gente vê frequentemente noticiário, principalmente aqui em nosso país, quando acontecem essas chuvas torrenciais e que as bocas de lobos estão entupidas, porque as pessoas jogam lixo em toda parte, e aí termina entupindo e favorece os alagamentos e os transbordamentos aí. Enfim, a rede de esgoto não dá conta. E com isso aí vai muita morte, vai acidente, vai uma série de problemas. Então precisamos fazer alguma coisa, fazer a nossa parte para respeitarmos o planeta. E isso é funcionarmos como pacificadores também, fazendo a nossa parte. E por fim, o item 6, redescobrir a solidariedade. Então, se nós conseguirmos pôr em prática esses, ou pelo menos um desses 6 itens, vou repetir sem explicar, viu? Para ver se alguém memoriza algum, para a gente pôr em prática. 1, respeitar a vida. 2, rejeitar a violência. 3, ser generoso. 4, ouvir para compreender. 5, respeitar o planeta. E 6, redescobrir a solidariedade. Esse último aqui, nós já comentamos que as casas espíritas já estão fazendo isso. E, de modo geral, a gente percebe que o povo brasileiro, principalmente o das camadas mais humildes, com mais carências, é um povo solidário. De modo geral, quando acontecem essas calamidades, existem mobilizações e a gente percebe de forma espontânea quantas pessoas se movimentam para diminuir o sofrimento desses que são vítimas dessas calamidades. Mas precisamos então lembrar que a contribuição, a visão espírita da paz, naturalmente, evidencia a necessidade de erradicarmos do planeta toda e qualquer forma de violência, todo e qualquer tipo de guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, nós tivemos a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, na época, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois, aconteceu um marco culminante, um símbolo da paz impressionante, com a derrubada do Muro de Berlim em 1989. Mas, no século XIX, do mesmo modo, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, formulou a questão por que existem guerras, ele também formulou a questão de número 743, aos benfeitores da humanidade, se um dia o mundo ficaria sem guerra. E a resposta dada por eles foi positiva, mas não disse quando. E disse que as guerras desapareceriam do mundo quando os homens compreendessem a justiça e praticassem a caridade. Então, compreendendo a justiça e praticando a caridade, esses dois comportamentos nos levam ao encerramento das guerras em nosso planeta. Mas a gente aprende com a doutrina espírita que a melhora coletiva vai depender da decisão individual de cada um de nós promover o seu próprio aperfeiçoamento intelectual e moral. O que equivale a dizer o seu crescimento espiritual. Então isso significa que nós
a nossa contribuição enquanto pacifista, meus irmãos, eu faço questão de trazer esse compromisso para nós, porque não adianta nós passarmos 10, 20, 30 minutos, 1 hora, ou alguém fazer um seminário sobre os pacifistas, esses grandes pacifistas que esse mundo já teve, que são personagens importantes da história, são pessoas públicas, mas a paz mundial não vai depender somente das iniciativas dessas pessoas, vai depender também do que cada um de nós faça, talvez inspirados por essas pessoas. Então eu mencionei da capa desse livro, Nelson Mandela, um grande exemplo, Madre Teresa de Calcutá, outro grande exemplo, o Dalai Lama, e tem aqui o Martin Luther King Jr. Mas nós temos aqui em nosso país, no meio espírita, vários, mas costumamos destacar as pessoas de Francisco Cândido Xavier e de Divaldo Pereira Franco, mas mais recuadamente nós tivemos aqui o nosso queridíssimo Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Aristides Espínola e vários outros presidentes da Federação Espírita Brasileira e grandes trabalhadores do espiritismo, como a médium Ivone Pereira. Mas tivemos, fora do espiritismo, a nossa queridíssima irmã Dulce, com quem eu tive a honra de trabalhar e que vai ser canonizada como santa, merecidamente. Ainda hoje eu tive a oportunidade de visitar um jovem que morou na Mansão do Caminho, e ele teve uma problemática muito grave e foi operado no dia 23 de abril, lá no Hospital da Irmã Dulce. E ele foi criado na Mansão do Caminho, conhece o espiritismo, e tudo leva a crer que ele tem alguma mediunidade, que ele ficou super feliz, porque quando chegou no hospital, com o pedido do exame, uma endoscopia digestiva alta, aquele exame que passa a borracha para olhar lá o estômago, e deu uma lesão cancerosa no estômago. E ele, como eu trabalhei lá no hospital, trabalhei com a irmã Dulce, ele falou o meu nome lá para uma funcionária, e ela se lembrou de mim, e disse que agilizou, em poucos dias ele fez todos os exames e foi operado. E ele me contou, hoje que eu fui visitá-lo pela manhã, que quando estava ficando grogue com anestesia, adormecendo, aí ele viu a irmã Dulce aparecer lá para ele. Se é verdade ou mentira, foi ele que contou, mas ele disse que apareceu sorrindo, mas o fato é que a doença dele é gravíssima e tudo correu bem, porque disse que terminou a cirurgia, que começou umas 11 horas da manhã, terminou 7 da noite, e já acordou rapidamente, saiu conversando com o médico que operou da sala cirúrgica, e o tempo de recuperação, que levaria 15 dias, já no segundo dia, ele já estava em pé, indo para o banheiro sozinho tomar banho, tirou o estômago todo, extraiu o estômago, ligou o esôfago para o intestino, está magrinho, foi uma lesão cancerosa, vai continuar o tratamento, mas já está em casa. Mas, então, tudo está acontecendo rapidinho com ele, e a saúde está ótima. Fiquei surpreso ao vê-lo, tão disposto, depois de uma cirurgia tão grande. Você abriu isso aqui, tudo aqui, fez um corte aqui no centro do abdômen. Então, temos a nossa querida irmã Dulce aqui. Então, nós temos próximos de nós, tanto no meio espírita como fora do meio espírita, grandes exemplos para nós nos tornarmos também pacificadores. Nessas bem-aventuranças, antes de Jesus falar sobre os pacificadores, ele diz: bem-aventurados os pacíficos ou os brandos, porque estes herdarão a terra.
mas complementa dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então imagine se naquela época uma palavra gerava uma discussão, um pugilato, um assassínio, se matava assim por qualquer coisa. E hoje, mais de 2000 anos depois, o mundo parece que não mudou muito nesse sentido, porque nós andamos com medo. As pessoas não saem de suas casas à noite com medo da violência. As pessoas no trânsito vivem aí se agredindo. Então tudo tem que a pessoa ter cuidado para evitar despertar violência nos outros. Mas a brandura, a gentileza, a delicadeza não é por covardia. Isso é um demonstrativo de que nós já estamos implantando dentro de nós esses valores transcendentais que vão nos permitir sermos também chamados de filhos de Deus, se nós assim nos comportarmos. Naturalmente, como espíritas, nós gostaríamos de citar várias outras figuras espíritas, mas eu vou trazer aqui, para finalizar esses comentários, uma passagem muito interessante da vida de Francisco de Assis, desse livro sobre Francisco de Assis. É um trecho pequeno, quando ele, na sua alegria de homem pacífico, humilde, pacifista, oferece a sua mensagem ao mundo. E aqui o autor desse livro, que é Leonardo Boff, traz essa pequena história da vida de Francisco de Assis. Um dia, o bem-aventurado Francisco, perto de Santa Maria dos Anjos, chamou a Frei Leão e lhe disse: Frei Leão, escreve. Este respondeu: eis-me pronto. Escreve. Disse: o que é a verdadeira alegria? Vem um mensageiro e diz que todos os mestres de Paris entraram na ordem. Escreve: não está aí a perfeita alegria. E igualmente que entraram na ordem todos os prelados de além Alpes, arcebispos e bispos, o próprio rei da França e o da Inglaterra. Escreve: não está aí a verdadeira alegria. E se receberes a notícia de que todos os meus irmãos foram pregar aos infiéis e converteram a todos para a fé, ou que eu recebi tanta graça de Deus que curo os enfermos e faço muitos milagres, digo-te que em tudo isso não está a verdadeira alegria. Mas o que é a verdadeira alegria? Eis que volto de Perusa no meio da noite. Chego aqui no inverno de muita lama e tão frio que na extremidade do hábito se formaram caramelos de gelo que me batem continuamente nas pernas, fazendo sangrar as feridas. E todo envolvido na lama, no frio e no gelo, chego à porta do convento e depois de bater e chamar por muito tempo, vem um irmão e pergunta: quem é? E eu respondo: Frei Francisco. E ele diz: vai-te embora, não é hora de se chegar, não entrarás. E ao insistir, ele responde: vai-te daqui, és um ignorante e idiota. Agora não poderás entrar, somos tantos e tais que não precisamos mais de ti. E fico sempre diante da porta e digo: por amor de Deus,
acolhei-me por esta noite. E ele responde: de jeito nenhum, vai ao albergue dos leprosos e pede lá. Pois bem, se eu tiver tido paciência e permanecer imperturbável, digo-te, Frei Leão, que aí está a verdadeira alegria, a verdadeira virtude e a salvação da alma. Então a pessoa que consegue dizer que isso aí que é alegria, esse está preparado para ser um pacifista e para ser também chamado de filho de Deus. É isso que eu estou buscando para mim enquanto espírita, e eu desejo que os irmãos reflitam sobre isso e busquem também para nós colaborarmos para a paz no mundo. Muita paz para vocês. Bem, meus irmãos, Edilton trouxe aí as considerações acerca do tema bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta para Edilton, né, nesse contexto, alguma dúvida, alguma observação, alguma colocação. Nós temos esse tempo aí para, se alguém tiver algum questionamento, né, sobre a questão dos pacificadores, né. As vibrações da fala de Edilton parece que nos pacificaram, certo? Todos estão assim, bem, como se estivessem num transe diante das observações e dos convites, né, bem claros que foram formulados por Edilton, né, sobre essa questão da paz, né, que essa paz, né, é uma batalha incessante, né. Até tem uma música, né, como Edilton falou, até paz e justiça social. Tem uma música de um grupo que fala que paz sem voz não é paz, é medo, né? Então, essa aí é a própria justiça social, que é um componente muito importante para, né, diante até do discurso, né, que foi feito aí por das pessoas que receberam aí, como ele citou, o prêmio Nobel, que enquanto só apenas a ausência da guerra não é suficiente para que a paz se estabeleça na Terra. Alguém tem alguma observação a mais? Eu vou fazer uma pergunta aqui breve. Eu sei que, né, Edilton tocou nesse ponto, mas eu acho que é importante talvez ratificar, assim, qual seria, muito embora ele listou, né, elencou, né, as recomendações, né, da ONU, né, no processo de 2000, mas hoje, agora, qual seria, assim, de forma bem resumida, sucinta, diante de um mundo nervoso, como você falou, né, em que a gente vê no trânsito. Eu assisti uma palestra de Haroldo Dias Dutra, e ele falava realmente sobre paz. Ele disse assim: já pensou um trânsito onde só existissem pessoas brandas, né? Aí diz assim: não, na hora que você fosse entrar, o pessoal, não, pode entrar. Na hora que você desse a seta, ninguém apertava você, deixava você entrar. Então, ele fez essas colocações. Então, hoje, diante desse mundo assim bem nervoso, bem imediatista, egoísta, não sei se isso cabe, como é que nós devemos nos portar, né, no nosso cotidiano, diante desses impactos que muitas vezes até tentam, como as pessoas falam, foi falado aí que a paz está dentro da gente, mas muita gente diz assim: as pessoas estão querendo tirar a minha paz. Eu vou responder de forma breve e genérica, aproveitando um pequeno texto aqui desse livro, que eu me preparei para lê-lo aqui,
mas não o fiz. E aproveito para fazê-lo como resposta a esta pergunta trazida pelo nosso querido irmão Joilson. Ouvi um velho confrade, razoável e bom, perfeito e santo, dizer: se sentires o chamado do Espírito, atende-o e procura ser santo com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Se, porém, por humana fraqueza não conseguires ser santo, procura então ser perfeito com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Se, contudo, não conseguires ser perfeito por causa da vaidade de tua vida, procura então ser bom com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Se ainda não conseguires ser bom por causa das insídias do maligno, então procura ser razoável com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Se por fim não conseguires nem ser santo, nem perfeito, nem bom, nem razoável, por causa do peso dos teus pecados, então procura carregar este peso diante de Deus e entrega a tua vida à divina misericórdia. Se isso fizeres sem amargura, com toda a humildade e com jovialidade de espírito, por causa da ternura de Deus que ama os ingratos e maus, então começarás a sentir o que é ser razoável, aprenderás o que é ser bom, lentamente aspirarás a ser perfeito e por fim suspirarás por ser santo. Se tudo isto fizeres cada dia, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todas as tuas forças, então eu te asseguro, irmão, estarás no caminho de São Francisco, não estarás longe do reino de Deus. Bem, meus irmãos, então nós agradecemos, a colaboração do nosso companheiro irmão Edilton, que aqueceu o nosso convite e trouxe a sua colaboração. No início, conversava com Edilton aí até sobre as questões tecnológicas e eu falava com ele, ele falando sobre ainda um certo grau de dificuldade que ele acha que tem nesse contexto, mas eu acalmei ele para ele não se preocupar, que ele vai ser treinado para na próxima encarnação ele vai jogar duro. Mas nós falávamos sobre esse trabalho aqui, a importância dessa tarefa, e no qual a espiritualidade vai se utilizar desse momento, dessas vibrações, da presença de cada um de nós, para espalhar em todas as direções essa vibração, essa palestra. Essa palestra não está hoje apenas sendo transmitida pelo Facebook, pela página do Amar. Ela está sendo transmitida pelas redes sociais espirituais. E ela chega com força, porque, na verdade, a banda da espiritualidade não está em G, já está em Z, já está em alfa, beta e outras coisas muito mais potentes. Então, a importância e o papel, porque quando nós estamos aqui, nós apenas não somos beneficiados dessa psicosfera. A espiritualidade esclarece que quando estamos aqui, achando que não estamos contribuindo, mas se estamos firmes, conectados com o palestrante, com a mensagem, essa nossa vibração é associada, é unida como um feixe de varas, e todos os sentimentos positivos já conquistados por cada um de nós, eles são levados como se fossem verdadeiras doações
né? Assim, não tem, o pessoal não pede para doar sangue, doe sangue. Então aqui é doado esperança, otimismo, coragem, fé. Então todos os sentimentos que nós temos são coletados e doados para os nossos irmãos que estão aí em toda parte do universo, carentes como nós das vibrações e do carinho do Mestre Jesus. Então, eu só queria fazer esse adendo, né, sobre a importância e agradecer nesse momento as pessoas que também estão conectadas, porque elas também entram nessa vibe, como diz hoje o termo, nessa vibração, e todos nós reunidos, né, projetamos esses recursos, né, favoráveis, curadores, nobres, de ideais nobres, que vão fazendo com que a gente vá vencendo, né, as nossas próprias dificuldades. Então, nós agradecemos mais uma vez a todos. Queremos lembrar que, antes, porém, nós vamos convidar aqui, né, a nossa diretora para assuntos especiais da campanha dos enxovais, que ela vai entregar aqui, né? Nós hoje tivemos um encontro, né? Não foi encontro com Fátima, mas foi encontro com as gestantes, né, que fazem parte do nosso programa. Então a gente, Leninha, vai entregar aqui, fazer a entrega eu vou pedir para o meu amigo Edilton que ele venha até aqui, né, também conjunto aqui, chamar a nossa amiga Paloma, né? Paloma, por favor, compareça. A Paloma, ela tem que sair, ela vem devagar um pouquinho, que ela já está um pouco pesada, vai remando, certo? Pode vir, Paloma, venha devagar, venha com calma, certo? Que é nosso amigo. Leninha, pode ficar ao lado aqui também para sair na foto, eu vou me esconder aqui, certo? Então, vai entregar a Paloma, que né, que fez parte uma gestante, fez parte da nossa campanha. Então, que ela receba esse enxoval com muito carinho e que esse bebê, né, essa menina, ela chegue com muita paz, trazendo paz, uma pacificadora, viu? Parabéns. Você segura aí que depois... Pronto. Então, e com esse aviso aqui, a gente lembra que essa campanha é permanente. Então, quem quiser colaborar com fraldas, ou então com até doações mesmo, tem a conta da instituição, quem quiser colaborar, ou então aqui mesmo no centro, procura a Leninha, que é a responsável, e colabora para comprar alguma coisa, pode estar à vontade, ou trazer uma banheira, enfim, fique à vontade para essa colaboração. Então, nós ficamos muito felizes com esse momento, é gratificante, né? Porque, como disse, sem a justiça social não há paz, e a gente tenta promover isso. Então, que Deus continue a iluminar todos, a nos ajudar, para que tenhamos coragem, né, e saúde integral para prosseguir. Vamos passar a nossa prece.